Fiquei muito curiosa em relação à parte que você falou da doação de fígado para bebês, né? O fígado ele pode se regenerar de alguma forma, no caso dos pais que doam para os seus filhos? Pode. O fígado, após uma cirurgia, ele pode se regenerar. Ou seja, o paciente que passa por uma hepatectomia, que é a retirada de parte do fígado, o fígado volta a crescer e compensar aquela parte que foi retirada. Quando o paciente transplanta na faixa etária pediátrica, é mais comum que o transplante realizado seja intervivos e não de doador falecido. Então, algum parente, geralmente o pai ou a mãe, doa um lobo do fígado, muitas vezes o lobo esquerdo, para aquela criança que está precisando do transplante. Já no receptor adulto, ou seja, no paciente adulto que irá realizar um transplante, é mais comum que essa doação venha de um doador falecido, alguém que apresentou morte encefálica. Nesse caso, o fígado inteiro é doado. O transplante, a cirurgia do transplante é chamada de transplante ortotópico do fígado, porque o fígado doente inteiro é retirado e o fígado saudável é implantado exatamente no mesmo local do fígado que foi retirado. É uma cirurgia extremamente complexa, pois além de tirar o fígado previamente doente, o cirurgião precisa fazer as anastomoses de todos os vasos e vias biliares. E quais são os cuidados que o doador vivo precisa ter depois de um transplante? O doador vivo vai passar por uma grande cirurgia. Então, na verdade, ele é altamente selecionado antes da cirurgia, para que esse órgão doado seja um órgão saudável, para que seja uma pessoa que tolere uma grande cirurgia, etc. Mas depois da recuperação da cirurgia, ele volta a ter uma vida normal. Os cuidados são ainda mais intensos para o paciente transplantado. O paciente transplantado, ele vai ser acompanhado e usar medicamentos por toda a vida. Essa imunossupressão, ela vai sendo ajustada conforme o tempo de transplante, a idade do paciente, presença de infecções em curso, a etiologia que levou ao transplante, se o paciente já apresentou rejeições antes ou não, para que essa imunossupressão seja o mais personalizada possível. Os medicamentos usados para evitar e tratar a rejeição, ao mesmo tempo que eles reduzem a atividade do sistema imunológico para que não ocorra a rejeição, eles reduzem também a vigilância do nosso organismo a infecções e tumores. Então, o paciente pode ser mais propenso a ter infecções, tanto novas quanto reativação de infecções virais antigas, exemplo, o citomegalovírus, que é bem comum no paciente transplantado, especialmente entre 1 e 6 meses da realização do transplante. E a longo prazo, o paciente também tem risco aumentado em relação a alguém que não é transplantado imunossuprimido de ter tumores. Então, é muito importante que o paciente seja adequadamente avaliado, realize screenings. Então, por exemplo, hoje em dia é indicado colonoscopia acima de 45 anos para toda a população, assim como é indicado para o transplantado também. Então, é importante frisar que esses exames populacionais estejam sempre em dia, mamografia para mulheres, avaliação de colo uterino, avaliação de próstata para pacientes homens, e ao menor sintoma que esse sintoma seja investigado. Então, sintomas respiratórios exigem realização de exames de imagem pulmonares, perda de peso deve ser investigada, gânglios que surgem no paciente devem ser investigados também. Os imunossupressores também aumentam o risco de descompensações metabólicas ao longo do tempo. Então, o paciente tem um risco potencialmente aumentado de ganho de peso, pressão alta, diabetes, alteração de colesterol. Então, essas intercorrências devem ser ativamente buscadas, ou seja, vigiadas em coletas regulares de exames de sangue. Os pacientes são estimulados a ter hábitos de vida saudáveis, se manter no peso ideal, realizar a prática regular de atividade física, ter uma alimentação saudável, etc. Por tudo que você falou, eu imagino que depois o pós-operatório, o acompanhamento que dura pelo resto da vida, seja um acompanhamento multidisciplinar, né? Com certeza. Então, o pós-operatório do paciente se inicia na UTI. Então, os primeiros dias, em geral, pelo menos 2 dias, o paciente passa na unidade de terapia intensiva e após ele tem alta para um quarto de apartamento ou enfermaria. O tempo de internação pode variar de 1 a 3 semanas, podendo se prolongar em casos mais graves, em que ocorrem intercorrências, enfim. Após a alta, o paciente ele é visto em ambulatório
inicialmente toda semana, e esse tempo vai sendo expandido conforme o paciente vai tendo boa evolução, mas nunca com alta completa do serviço. Existem pacientes já transplantados de bastante tempo que consultam até 2, 3, 4 vezes ao ano só para checar se a imunossupressão está adequada, se houve alguma descompensação metabólica, se os exames de triagem de tumores estão em dia, se há algum sintoma, enfim. Doutora, você falou muito dessa questão das doenças que podem ser desencadeadas depois disso e da importância de um estilo de vida. Tem algum acompanhamento, no sentido, um acompanhamento psicológico, né? Porque até uma das grandes causas de doença que você falou é um excesso de gordura, obesidade, o alcoolismo. E aí o paciente pode fazer um transplante de fígado, mas e aquilo ali que motivava aquele hábito anterior que levou ele à doença, né? Com certeza. Isso tem que ser tratado, inclusive, antes do transplante, a fim de avaliar se aquele paciente é, de fato, um candidato adequado para que seja realizado o transplante. Então, isso é avaliado a adesão à terapia medicamentosa, que o paciente cesse hábitos de vida potencialmente maléficos antes do transplante. Isso é avaliado tanto pela equipe médica, composta pelo médico hepatologista, o cirurgião do transplante, quanto por uma grande equipe multidisciplinar que é essencial na avaliação, tanto pré quanto pós-transplante, que é composta por enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, em alguns casos médico-psiquiatra também é acionado, profissionais do serviço social, enfim. E a família? Como que você lida com a família? Como que você vê a família de um transplantado dentro de todo esse contexto? O suporte familiar também é avaliado antes do paciente ser submetido a transplante, visto que ele também é muito importante para o sucesso do procedimento a longo prazo. O paciente é parte central no seu tratamento, então ele precisa estar ciente de todos os cuidados que ele precisará fazer no pós e a família o auxiliará, especialmente nos primeiros períodos após o transplante. Mas é importante frisar que a ideia do transplante é devolver o paciente para a sua vida plena. Ou seja, o que a doença tiraria, o que a doença teria de impacto negativo, o transplante vai retirar, claro, o paciente tendo cuidados a longo prazo. Mas a ideia do transplante é que o paciente retorne para suas atividades de trabalho, familiares, que possa ter uma vida plena, de relacionamento, de viagens, que a pessoa volte para tudo que ela queria fazer que a doença estava impedindo. Claro que os primeiros meses os cuidados são mais intensivos, é interessante manter o segmento a longo prazo, mas a vida do transplantado é para ser plena após o transplante. O intuito do tratamento é esse. Sim, um grande presente, né? Ganhar a vida de novo. Com certeza. E você tem alguma história, não precisa dizer o nome do paciente, é claro, mas assim, que te marcou muito durante a sua carreira? Nos últimos anos, tivemos a honra de acompanhar mais de 1.000 pacientes transplantados aqui no Distrito Federal. Então, não vou frisar uma história, mas milhares de histórias. Então, a principal mensagem do transplante é esperança. Então, observar alguém que tinha uma doença grave, que vinha com internações frequentes, aumento do risco de vida, redução importante da qualidade de vida, e após um procedimento extremamente técnico, que esse paciente ele retorne à vida plena que a doença o tirou. Então, são não uma, mas milhares de histórias que a gente pode ver. Então, de mulheres que conseguem ter gestações com sucesso após o transplante, de pacientes que constroem carreiras depois, que muitos fazem, a gente já acompanhou casos de pacientes que resolveram fazer medicina depois, que atenderam colegas transplantados depois. Então, são muitas histórias muito bonitas, entrelaçadas por esse procedimento que envolve não só a equipe médica, mas toda a sociedade. Afinal, de nada adianta um cirurgião extremamente treinado, uma equipe multidisciplinar, todo o avanço nos medicamentos imunossupressores, se não houver doação, nada disso acontece. Então, a grande mensagem é para a população ter em mente o quanto é importante esse ato de amor e de generosidade que é a doação. É muito importante que ocorra campanhas de estímulo à doação, de desmistificação, para que o número de doações seja cada vez maior e que possa propiciar a todos os pacientes com doenças hepáticas terminais
que estão precisando de transplante, que possam ter acesso a esse tipo de tratamento que é tão transformador da qualidade de vida do paciente hepatopata. Nos últimos anos, dentro da hepatologia, é o que ocorreu, com certeza, de mais transformador. Então, eu comentei bastante dos medicamentos e tudo, mas o transplante, ele mudou o paradigma do paciente portador de cirrose, de câncer de fígado e de doenças hepáticas agudas, entre outras indicações mais raras, permitindo que esses pacientes voltem a ter esperança e uma vida plena depois do transplante. Muito legal. Como é que funciona a doação de órgãos no Brasil? Eu me recordo que alguns anos atrás, a gente tinha até no nosso documento, né? Na carteira de identidade, ou na carteira de motorista, a gente fazia indicação se a gente era doador de órgãos ou não. E isso daí parece que desapareceu. Como é que funciona hoje? Atualmente, a doação ela é autorizada pela família após o paciente evoluir com morte encefálica. Por isso, é tão importante que o paciente manifeste em vida o seu desejo de ser doador de órgãos, para se ocorrer alguma eventualidade, que esse desejo possa ser posto em prática. Mas é a família que autoriza a doação, no caso do paciente que evolui com morte encefálica. E como é que é o processo de doação? Uma vez que a família autoriza, quanto tempo que você tem para retirar o órgão e transplantá-lo? Então, uma vez que houve o diagnóstico de morte encefálica, então existem critérios extremamente bem definidos para esse diagnóstico. Então, é organizada a captação, que é feita por um cirurgião habilitado, geralmente membro de uma equipe de transplante. O órgão cada órgão tem um tempo de duração ao ser retirado do paciente doador e até ser implantado no receptor. No caso do fígado, o ideal é que esse tempo não ultrapasse cerca de 15 horas. Para esse tempo é levado em consideração também logísticas de captações, porque muitas vezes a captação é feita em outra cidade. Então, eu comentei que a lista de transplante ela é única, mas ela é organizada por macro-regiões, visto o tamanho da dimensão territorial do nosso país. Então, algumas vezes, o doador está até em outro estado. Então, com isso, são disponibilizados meios de transporte. O próprio cirurgião, muitas vezes, vai captar, ou uma equipe de captação local faz essa captação e faz o envio desse órgão. Então, é muito importante também que tenha assim, em mente toda a complexidade que envolve a logística, né, que envolve a doação de órgãos também. Então, eu imagino que a equipe médica está sempre de plantão, no aguardo, torcendo para chegar um órgão, e o paciente que está esperando, ele também tem que ficar em alerta. A equipe de transplante, a equipe cirúrgica, é uma equipe que vive realmente sempre de sobreaviso e que merece um reconhecimento muito grande da grande doação mesmo que eles fazem para manter esse serviço funcionando. Então, é uma equipe que não tem hora, que não tem dia, que está sempre pronta a realizar, porque como o transplante depende da doação e essa doação não é previamente programada, então a qualquer momento pode surgir e o cirurgião ele deve estar pronto a qualquer momento. Então é bonito mesmo a dedicação que esses profissionais têm ao serviço. Por outro lado, o paciente que está esperando o transplante também está ciente que a qualquer momento pode acontecer essa doação. Então ele tem que estar relativamente próximo do serviço, apto a vir quando ele for convocado, para que todo o processo ocorra com sucesso.